Bom, meus irmãos, o começo da protossíntese cósmica é um pouco abstrato. Novamente, eu peço desculpa por esse momento. Vai melhorar, tá bom? Quando chegar no capítulo 5, e eu prometo que eu vou chegar rápido lá, a gente vai cair na parte histórica do livro e a gente vai entender um pouco das questões da interpenetração do espírito na matéria, a planetogênese, né? Como que começa a história da humanidade, enfim, isso aí vai ser muito legal, eu prometo que vai ser tranquilo. Por enquanto eu só devo mesmo pedir desculpa, porque essa parte ela é realmente um pouco abstrata, né? São coisas que geralmente não fazem parte dos questionamentos, pelo menos da média das pessoas, né? De onde nós viemos, essas perguntas mais existencialistas. O Caboclo das Sete Espadas, grande mestre Orixuara, né? Para quem tiver a oportunidade de vê-lo, um dia vai ver que é um senhor himalaia, do cabelo branco, escorridos, os olhos bem azuis, uma túnica muito bonita, amarelo ouro, né? Ele é uma entidade, ele é considerado um orixá menor, né? O que é orixá? Orixá é senhor da luz, né? Seria o correspondente, né, para os orixes dos orixes dos hindus ou dos anjos, né? Enfim, cada religião, cada conjunto, cada sistema simbólico, né, tem um nome, e orixá seria um nome mais... as pessoas têm uma tendência a achar que vem exatamente da África, né, mas orixá vem de um termo que é araxa, que é senhor da luz, que é o termo que era usado, né, na possante raça vermelha, né, na primeira raça que existiu sobre esse planeta, né? Então, o Caboclo das Sete Espadas é um orixá menor, ou seja, dentro de toda a hierarquia, né, que está, né, aqui do outro lado da casa do Pai, ou seja, no universo material que compreende a matéria, a terceira dimensão, e também o universo astral, né? Os orixás, eles possuem suas hierarquias, e aqui no planeta Terra nós temos, então, os orixás menores, por assim dizer, né? São senhores de determinada vibração. No caso, o mestre Orixuara é um caboclo de Ogum, né? Aquele que vem chamar, aquele que toca a trombeta, né? Que é responsável por esse momento no planeta onde todos serão chamados. Por isso que nós vemos uma aparente desorganização no planeta, em que você tem várias religiões, vários tipos de igreja católica, várias cisões dentro de cada religião, muitos tipos de terreiro, muitos tipos de congá, né, e etc. e tal, mas é no sentido de oferecer a chance, né, para a humanidade. Então, Caboclo das Sete Espadas, ele escreveu essa obra psicografada. Foi um momento ímpar, porque as pessoas não estavam acostumadas até então a ver um caboclo, né? Imagina, um caboclo psicografando e tudo mais, e além do mais usando termos difíceis, né? Termos mais técnicos, mas ali nós vemos que o Caboclo das Sete Espadas, ele se apresenta mesmo, né, como grande mestre, grande milenar mestre que era. Então veja, o capítulo número 1, que vai falar sobre a deidade, começa falando justamente que a existência de Deus, né, é algo aceito em todas as religiões, em todo o planeta, né, por pessoas minimamente razoáveis, exceto os ateus. Vou fazer um parênteses aqui, mas eu costumo brincar, provocando os nossos irmãos ateus, que o ateísmo nada mais é do que analfabetismo funcional em filosofia, né? A pessoa sabe... Existem grandes filósofos, né? Mas segundo Dante Alighieri, no primeiro, no segundo círculo lá do inferno, é povoado de filósofos, né? Porque a maioria era tudo ateu, né? Então veja, o que é Deus? O que é Deus? O que existia no começo de tudo? O que existia no instante zero, no instante zero absoluto de tudo? Onde tudo começou, né? Deus, ele é o supremo criador de tudo, né? Popularmente nós dizemos que ele é o nosso Pai, mas o que é Deus, de fato, né?
A Umbanda postula, né, as entidades do astral superior postulam que... Está fazendo barulho ali. Postulam que Deus é o supremo espírito, né? Aquele que não nos criou. Esquisito, né, ouvir isso, né? Porque geralmente a gente ouve que Deus nos criou. Mas olha só, o que somos nós? O que somos nós? Nós somos consciências, nós somos seres espirituais. Nós somos o nosso corpo. Você é seu corpo? Você é seu corpo? Se você não é seu corpo, você não é matéria. Se você não é matéria, você não está submetido às leis do tempo. Logo, você sempre existiu e sempre existirá. Então, que sentido faz dizer que você foi criado? Eu estou provocando vocês, na verdade, uma reflexão que geralmente a gente não tem. Então, quando que nós surgimos? Porque, veja, essa necessidade que nós temos de dizer que nós fomos criados e que nós vamos ter um fim, que esse fim se chama morte, etc. e tal, é uma projeção da nossa mente, mas nós não somos a nossa mente. O que é mente? Eu sempre vou repetir esses conceitos básicos. A mente é o conjunto dos seus pensamentos e o receptáculo de informações dos 5 sentidos. Nós não somos as nossas mentes. A gente não é o conjunto dos nossos pensamentos, nós somos seres espirituais que usamos a nossa mente. Então a mente, ela é uma interface. É tipo o usuário, o Windows e o computador. Antigamente, para se usar o computador, era muito difícil, somente programadores, pessoas muito inteligentes usavam o computador. Aí veio Bill Gates e inventou o Windows, e aí todo mundo pôde usar. O Windows é uma interface, ou seja, fica entre duas coisas. No caso, a mente fica entre o ser espiritual e essa estrutura de realidade. Então, essa necessidade de dizer que as coisas têm um começo e que as coisas têm um fim é uma necessidade da mente. Porque o espírito sempre existiu. E isso não pode ser compreendido pela mente em sua totalidade. A mente não consegue. A mente, ela é binária. Ela precisa de criação, ela precisa de evolução. Aliás, há criacionistas e evolucionistas, não há? Não há esse debate? Quem disse que uma coisa que foi criada não evolui e uma coisa que evolui não foi criada? Deus criou o que exatamente? Deus criou, organizou a matéria, o grande espírito, organizou a matéria, ele criou o mundo material para que nós pudéssemos estar aqui e nos expressarmos. Desse ponto de vista, ele é nosso Pai. Desse ponto de vista, ele é o Criador. Mas se vocês forem parar para analisar, como eu disse, não faz sentido dizer que um dia nós somos criados, porque nós sempre existimos. Nós sempre vamos existir. Me lembro do Exu Senhor Sete da Lira, sempre me chamando, olá, filho da eternidade. Filho da eternidade, eu ficava com aquela coisa assim, como assim, eternidade? O sempre, o Caboclo Arranca-Toco, né? Grande Caboclo Arranca-Toco, né? O chefe o grande Ismael, né? O chefe de o orixá menor de Oxóssi, né? Sempre dizendo que não existe o passado, não existe o futuro, existe o sempre. E aí a gente vai pegando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, a gente vai tendo uma dica de como as coisas realmente são. Então, a consciência é o eu sou. Ponto. Geralmente nós confundimos o verbo ser e estar. Nós definimos o nosso eu por aquilo que nós estamos. Eu sou homem, eu sou mulher, eu sou trabalhador, eu sou brasileiro, eu sou ansioso, eu sou depressivo, eu sou bom, eu sou mau, eu sou a pessoa que erra muito, etc. e tal. E isso não faz sentido algum. Geralmente, a gente costuma adotar falsas crenças e chamar de nossa. Né? A gente se identifica em demasia com falsas crenças, por exemplo, a falsa crença de que possuímos coisas, a falsa crença de que nós precisamos ser amados para sermos felizes, nós precisamos ser compreendidos, e veja o que a oração de São Francisco faz, inverte tudo isso. Esse processo da mente é um processo egocêntrico, centrado no ego, centrado na mente. E nós não somos a nossa mente, nós usamos a nossa mente. Nós não somos as nossas ideias, nós
usamos as nossas ideias. Então, Deus, Ele é a fonte da nossa consciência do ponto de vista, presta atenção, do ponto de vista do eu sou, sim, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, porque nós temos a mesma natureza. Do ponto de vista do ego, nós não somos, porque a condição humana é uma condição de imperfeição. Então Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente através das suas hierarquias constituídas. Então agora eu vou contar para vocês uma história, um resuminho, para tornar um pouco didática a compreensão de uma coisa que é muito difícil de se compreender. A gente precisaria não usar a nossa mente, termos a experiência, né, com Deus, né? Ao invés de acreditar em Deus, termos a experiência com Deus. Num dado instante, eternidade, né, a divindade evoluía com seus 7 espíritos, ela deflagrava, né, o seu poder, a sua emanação. Tudo isso é entre aspas, tá? Para todos os seres que vinham abaixo, né? Então, ela emanava sua vibração para 7 grandes espíritos, abaixo de cada 7 vinha 7, de cada um vinha mais 7, mais 7, mais 7, etc. Num instante de eternidade, uma entidade, um espírito altamente posicionado perante a hierarquia divina, sentiu um desejo anômalo de querer se individualizar Deus. Quando ele fez isso, ele abalou toda uma hierarquia que vinha abaixo dele. Quando isso aconteceu, aqueles que estavam abaixo dele sentiram a mesma coisa, que é o que na Bíblia vai falar que 1/3 dos anjos caíram, essa é a queda dos anjos. Naquele momento, os seres espirituais, eles evoluíam em pares vibratórios. Tinha-se seres da polaridade positiva e da polaridade negativa, né? Veja, isso é o que seriam as almas gêmeas. Os seres, eles evoluíam em pares vibratórios. E quando esse abalo aconteceu, veja, o que tinha lá nesse reino virginal, que o Caboclo das 7 Espadas vai chamar de reino virginal? Nada. Como assim? Não tinha matéria? Não. Ah, mas não era plano astral? Não, plano astral também é matéria, em outra dimensão, em forma mais sutil, mas também é matéria. Então o que tinha lá? Nada, somente o ser espiritual no seu estado mais puro. Não havia matéria. E quando isso acontece, os seres, eles começam a exudar uma matéria anômala e isso começa a surgir a matéria, né, por assim dizer. E então essa matéria, essa protomatéria, por assim dizer, ela é desorganizada. Então o que acontece? A divindade, percebendo isso, ela decide pegar isso e organizar. E criar todo o universo físico, o universo astral, por assim dizer. E esse instante, a física o descreveu como sendo Big Bang. Então, todo o universo, no tamanho de uma bolinha de gude, né? Enfim, basicamente, se nós formos... como que Pitágoras, por exemplo, fez a leitura disso? O número 1 fecundou o número 2 e gerou o número 3. Então nós temos, o número 1 era o princípio adâmico, era o princípio espiritual. Adão não existiu exatamente como um ser, Eva não existiu como uma mulher, mas eram, nos centros iniciáticos do mundo antigo, princípios. No caso, Adão significa no princípio do espírito e Eva, o princípio da matéria. Ou seja, Adão, o espírito fecundou a matéria, ou seja, nós estamos falando da saga da interpenetração do espírito na matéria, que gera a terceira dimensão, a Dama, né? ADHAMA, né? Você vai ver esses termos na Bíblia, inclusive, que é um livro que, para quem assistiu aquele vídeo que eu falo sobre níveis de conhecimento, então a Bíblia ela possui vários níveis. Um deles é o androgônico, que é o nível metafórico, e agora eu estou aqui dando para vocês o nível cosmogônico, que é a explicação do processo mitológico, tá? Porque a Bíblia, guardem essa frase, ela é um livro ininteligível para quem não é iniciado, porque ela foi escrita por iniciados, para iniciados, né? Então, o que a gente tem? A divindade, ela através dos seus 7 espíritos, né? Então,
acontece a queda dos anjos. Então, todo o universo material é organizado. Desde o átomo, enfim, todas as partículas, todas as galáxias, todos os planetas, tudo isso é organizado por espíritos, né, de uma inteligência extremamente além da nossa, né, com certeza. Né, um espírito que é capaz de criar um átomo, né, por exemplo. E aí são destinados para cá esses espíritos, né, primeiro saem de lá, rompe-se existe o karma causal. Karma vem de uma palavra que em alfabeto Tabanhenga é o karama, que gerou depois entre os hindus karma, que significa fluxo e refluxo. Terceira lei de Newton, causas e consequências. Então lá no universo, né, lá no reino virginal, havia o karma constituído, que regulava a evolução dos seres espirituais. E no universo, karma causal, e no universo aqui, né, no universo material, o karma constituído, ou seja, constituído no ato da queda, por assim dizer. Então, os pares vibratórios foram rompidos. Então, um do par vibratório veio para cá, né? E, basicamente, o que todos nós pretendemos fazer um dia, daqui a milênios, quando a nossa própria consciência nos permitir, é voltar para o outro lado da casa do Pai, né? Esse seria o céu eterno, né? E aí a gente voltar a se unir, a nossa alma gêmea, enfim, basicamente seria isso. Então, quando esses primeiros espíritos, eles vêm aqui antes para organizar. Isso é o que se chama de romper-se o enigma causal por cima. Eles vêm aqui porque eles quiseram, em amor, aqueles que precisavam vir e que estavam sendo obrigados a vir. No caso, nós. Tá? Então, eles começam a ser destinados para... Primeiro, vêm as hierarquias, né? Então, foram definidos grandes espíritos responsáveis, por exemplo, por presidir galáxias, presidir sistemas solares, né? Então, e depois cada grupo, cada coletividade foi sendo destinada aos planetas, aos mundos, etc. e tal, para que pudesse consumar. Não perder o fio da meada e confirmar o entendimento da primeira parte, certo? Ok. Deus, com seus 7 espíritos e entidades, abaixo das 7, mais 7 e assim por diante. Desde o momento que uma delas resolveu se separar, certo? Consequentemente, todos que estavam ligados a ela nessa pirâmide caíram junto, digamos assim. Certo? As que não caíram continuaram junto a Deus, que é para a terra, o lugar deles. Reino virginal. Reino virginal. Ok. Agora, toda essa cadeia que caiu, foi eles que começaram a criar a matéria. Não. Eles geraram a necessidade de se criar matéria. Eles começaram a exudar uma matéria anômala. Esse desejo anômalo foi se tornando matéria desorganizada. Então, espíritos que compunham essa coroa, né, espíritos iluminados que se mantiveram fiéis à divindade, vieram para organizar e depois eles foram, esses caídos, né, esses anjos caídos, renitentes à luz, foram direcionados cada um para os seus lugares. Está claro na minha cabeça. Ok. Falamos exclusivamente dos caídos. Certo? Eles começaram, quando você fala que eles ainda acreditam na luz, eles estão ligados àquele primeiro. Perdão, não entendi, eu não ouvi. Você fala que esses que estão ligados à luz, o desejo de continuar em luz, eles estão ligados a esse primeiro que resolveu se separar. Sim. A ideia... Esse seria Lúcifer, né? Então, o primeiro Lúcifer. Constituir um novo reino original? Aí começa o processo de ilusão. Eles vão ser o que futuramente vão chamar de filhos do dragão, né? Que aí eles querem estar na matéria e fazer da matéria sua morada e aquela coisa de... Um reino paralelo. Exatamente. Que não necessariamente segue as regras ou
Literalmente estamos falando de uma revolta. Na verdade, eu não deveria estar falando isso aqui para vocês, mas esse primeiro ser, ele recuperou a consciência dele. O problema é do segundo para baixo. Do segundo para baixo é que aconteceu todo esse abalo e aí eles vieram para cá como seres extremamente renitentes à luz. Literalmente, o mal aí, né? Tanto que na Bíblia... Exatamente. Tanto que teoricamente, nós somos parte desses seres que foram saídos. Exatamente. Os seres que saíram primeiro são os seres mais evoluídos, são os que se abalaram menos. Os seres que foram saindo depois são os seres menos evoluídos. Tá? Então, assim, considere quanto tempo surgiu o primeiro Homo sapiens na Terra, qual é o tempo que passou entre o Big Bang e o surgimento do primeiro Homo sapiens? Isso é o quanto o chamado Filho da Terra, que é a primeira coletividade destinada a esse planeta, esse é o grau de evolução. Agora, existiam seres que tiveram sua experiência milênios, milhões de anos antes, e que passaram por outras galáxias e planetas e vieram depois aqui incrementar o processo evolutivo do Filho da Terra, o original, aquele que saiu de lá e veio para cá. Como se fossem os universitários. Isso. Que vieram ao pré-primário. Exatamente. Então, o pré-primário saiu bem depois. Perfeitamente. O pré-primário, né, saiu muito depois. Os universitários já passaram, né, por outras galáxias, etc. E aí nós vamos ver livros como Os Exilados de Capella, etc. e tal, né, narrando outros mundos, outras histórias, momentos de apogeu e perigeu, né, de outras raças, outras civilizações, de outros planetas, etc. Quando, especificamente, bom, eu não vou adiantar, depois eu entro no capítulo 5, que eu gosto muito dessa parte mais histórica aí. Você está falando, a matéria ela foi criada por Deus. Oi? A matéria ela foi criada por Deus. Sim, foi organizada por Deus. Foi criada. Então, onde entra esses espíritos caídos, eu entendi isso, essa colocação. Eles não criaram a matéria. Os espíritos caídos. Eles... Não, os criadores da matéria. Porque o ser foi concebido. Deus, o Supremo Espírito, através dos 7 grandes espíritos que estavam, né, que está no entorno dele, organizou essa matéria anômala exudada no ato do abalo. Deus criou a matéria, a organização da matéria, foi a criação, a união de uma célula com outra, ou da matéria em si com outra, foi feito por eles. Sim. É isso. Exatamente. Não que os caídos criaram a matéria. Eles organizaram de uma forma. Sabe o que eu acho interessante? Porque é o seguinte, isso vale inclusive para todas as religiões. Esse tudo que vai se falar do lado de lá é como eu tentar explicar o gosto do mel. Como que eu explico o gosto do mel para você? Ou seja, tudo que nós estamos fazendo aqui é usando a nossa mente. Mas como que nós vamos usar a nossa mente para tentar entender uma coisa que está além da mente, como, por exemplo, Deus? Então, é muito possível, isso vai acontecer, da gente começar a falar assim, não, mas isso aqui não faz sentido. Não, mas isso daqui pode ser uma contradição. Sim, porque nesse momento a gente vai precisar transcender a nossa mente. O livro dos Espíritos, de Allan Kardec, nas perguntas e respostas, eles falam exatamente isso, os Espíritos. A gente tem um entendimento até a hora que chega no Criador. Do Criador para frente, já eles não falam mais nada. No momento eles falam, isso a gente não pode, isso não deve ser falado. A gente não tem capacidade de entender. Isso é uma outra coisa, isso não adianta. Então até aí vai. Então a gente sabe, até então, em função disso, que a matéria foi criada e foi começando a se juntar na Terra, formar os inanimados e os animados através do Espírito,
posso afirmar justamente a criação da matéria, se ela veio de Deus, é uma tentativa, uma oportunidade que Deus dá aos caídos serem resgatados. Sim. Na verdade, isso daqui, a matéria, é um veículo. Veículo, por definição, ele te leva de um ponto A a um ponto B. Ou seja, a que tudo isso daqui está nos conduzindo? De volta. Então, esse processo na matéria é uma saga. É a jornada do herói, por assim dizer. Ela começa, mas o ápice, né, quando a gente consegue atingir a iluminação, despertar o Budado, despertar o Cristo. Cada religião vai dar um nome, mas em todas as escolas filorreligiosas, eles vão usar um termo, transcendência. A questão é, transcender o quê? Nós estamos falando de transcender a mente. Porque nós vamos precisar vencer os véus de Maia, vencer a ilusão do tempo. Agora, isso nós fazemos como? Neutralizando o ego. E o que é o oposto do ego? Amor. Isso é atingir a iluminação. Né? Depois a gente até pode entrar em questões mais técnicas, mas basicamente, sabendo ou não, todos os seres espirituais mais ou menos conscientes aqui na Terra, um dia vão voltar para o outro lado e tudo isso daqui vai deixar de existir. Essa é a ideia básica. Tá? Falando de terra, não dos outros. Ah, tudo inclusive. Tudo inclusive. Vai apagar a luz. O último sai e apaga a luz. Na verdade, o primeiro que veio para cá foi exatamente esse primeiro espírito que teve o desejo anômalo. E ele falou, porque isso aconteceu, eu serei o último. Eu sou aquele que vai apagar a luz, por assim dizer. Então já que eu... Ele é o senhor da balança, né? Incrivelmente, que vocês conhecem como Micael. A balança de Micael, ela balançou, foi ela quem me salvou. Ele é o senhor da balança, ele é aquele que vai falar, não, você está quites com o processo kármico. Você passou de ano, pode voltar para lá. No caso, a gente gostaria de ir para Nosso Lar, para Tembetá, Iacutá, Juremá, essas cidades, né, no Arianda, né, a capital do planeta Terra. A gente gostaria, quem sabe daqui milênios a gente chegue lá, né, uns milênios e milênios a gente consiga chegar lá, mas basicamente é isso que vai acontecer, é assim que a gente... está falando é uma conotação de tempo terrestre. De tempo terrestre, tudo isso é pedagógico. E esse caráter pedagógico é uma adaptação ao nosso grau de consciência. É uma adaptação à nossa mente. Porque como é que eu vou explicar uma coisa que está além da mente? Como que a mente ela concebe a eternidade? Não tem como conceber a eternidade. A mente ela faz questão de falar, eu nasci, então ela faz questão de ter medo de morrer. Por exemplo. E isso nos faz menos conscientes. O que mais de dúvidas? Mais dúvidas, senhores? Falando um pouquinho já que a gente está falando de matéria, vou voltar um pouquinho na questão de espírito. Não sei se eu me confundi na sua explicação, mas queira ou não, a gente está bem acostumado com a teoria kardecista, essa necessidade da gente ter uma forma pedagógica de entender as coisas. E Kardec traz, né, que Deus nos criou o espírito simples e ignorantes. Como que a gente poderia recriar isso, adaptar no nosso... Convergir isso. É porque, veja, a Bíblia também fala, Deus nos criou, né? Para todo cristão que a gente esbarrar na rua, ele vai falar, Deus nos criou, e é natural. E ele vai falar, Deus nos criou, e vai seguir seu caminho. Primeiro capítulo, primeiro dia fez o Sefer Bereshit, né? Por exemplo. Agora, são graus e graus de entendimento, entende? Então, quando você fala criou o quê? Criou uma coisa que não está submetida às leis do tempo, não faz sentido. Um rápido exame, da mais pura razão, refuta essa ideia. O que não quer dizer que está errado, quer dizer que está adaptado, né?
Allan Kardec foi um grande vermelho, foi um grande Tubabaguaçu, um grande condutor da raça vermelha, né? Então, ele teve processos kármicos pesados, né? E ele, portanto, ele veio, né, com uma forma de resgatar, né, de grandes resgates kármicos, se responsabilizou pela organização do movimento espírita, né? Tudo no planeta segue cronograma, organização, todos os movimentos filorreligiosos, eles têm alguém cuidando ali, né, daquela vibração, daquela coletividade, daquele povo, a fim de incrementar a evolução. Quando a gente fala criou a matéria. Agora, o arcano divino, de onde surgiu os espíritos, isso só Deus sabe. Isso é considerado o grande mistério, né? Se a gente pode colocar nesses termos. Onde surgiu o espírito? Qual é a origem? Quem criou Deus? A nossa mente, ela sempre fica ela presa aos próprios recursos, às próprias ferramentas. Então, quando a gente está falando de processos religiosos, não tem como a gente não falar em graus de consciência. Não tem como nós não falarmos na androgonia das religiões. O que é a androgonia das religiões? Quem não sabe o que é o nível de conhecimento androgônico? Quem não sabe, ergue a mão, por favor. Muito bem. O conhecimento, ele nunca pode ser revelado de uma vez. Por quê? Porque senão você agride o grau de consciência daquela coletividade. Se acender a luz aqui agora, o seu olho não vai fazer assim? Imagina milênios e milênios, às vezes, trancado lá por baixo e o astral começa, né? Você vai agredir, enfim. Então, esse processo de revelação dos conhecimentos, de organização, né, do entendimento, né, do espírito que está na matéria, ele acontece através de 3 níveis de entendimento. O primeiro nível é o androgônico. O segundo nível é o cosmogônico. E o terceiro nível é o teogônico. O que são essas palavras difíceis? Jesus falava em parábolas, não falava? Jesus falava em segredo para os seus iniciados. Jesus falava em parábola para o povo. Como é que uma entidade, etc. e tal, vai chegar e vai falar com uma pessoa simples? É melhor ela se travestir, uma forma de apresentação, falar, meu filho, ei, como é que tá? Eu sou um preto velho, sou um índio, não sei falar português, ó. Então, no nível androgônico, é um nível de conhecimento para as massas, é o grau positivo. É um nível de conhecimento que vem através da linguagem universal do subconsciente, que é o mito, a imagem. Então, é o nível das parábolas, das histórias, dos contos, enfim, é o nível mítico, a mitologia das religiões. O próprio processo religioso é um processo, é uma emanação da mente. Porque a mente, ela se utiliza ela tem como força motriz o mito, o símbolo. Então, você tem Adão e Eva, olha, Adão, Eva, o paraíso, a fruta, a árvore, né, etc e tal. Por quê? É igual contar a historinha para a criança. Eu tenho uma filha de 3 anos. Eu acho que ela vai entender uma palestra dessa aqui. Não é melhor contar uma historinha? Eu chegar para ela e falar assim, olha, você precisa aprender sobre moralidade. Vamos lá. Bem e mal é isso, bem absoluto, uma relativa. Não, eu preciso contar uma historinha de princesa, do cavaleiro, que salvou a princesa do dragão, etc. Não é assim? Isso é o nível androgônico. O nível cosmogônico está no interior dos templos, está com os iniciados, as grandes escolas de iniciação de todo o tempo. Então você tem toda a religião, ela tem aspectos esotéricos, ou seja, internos, e exotéricos, ou seja, externos. Então o nível cosmogônico é a chave de interpretação dos mitos. Olha, Adão e Eva não é isso. Adão é o princípio do espírito. A gente está falando do começo de tudo. A gente está falando do processo de interpenetração do espírito na matéria, etc e tal, etc e tal. E cada símbolo tem uma chave de interpretação que, né?
e isso tem um objetivo, por assim dizer. E o nível teogônico, que é a sua relação direta com Deus, de forma imediata, ou seja, sem mediação, ou seja, sem a mediação do símbolo. Você e Deus sem a sua mente. Você na experiência mais pura. Então, por isso que eu sempre brinco. Você acredita em Deus? Para quem acredita em Deus, eu sempre falo, para de acreditar. Acreditar é uma função mental, você não é só mente. Pare de acreditar e comece a ter uma experiência com Deus. Então, em todas as religiões, nós vamos ter aspectos externos e internos. Quanto mais eu vou para a periferia, para as massas de todas as religiões, maior é a contradição e o conflito. Quanto mais eu venho aqui para o centro, aqui no âmbito dos iniciados, das pessoas que estão vencendo o processo da dualidade, mais eles estão preocupados com processos de convergência. Ah, meu irmão, você gosta de tambor? Eu não gosto, mas não importa. Me dá um abraço aqui, eu te amo, vamos fazer caridade, vamos ajudar o mundo, etc. e tal. Convergência versus divergência. A Umbanda, ela pretende o processo de convergência filo-religiosa. Pretende a união dos processos de religião. Então, você fala, mas Tiago, eu vou nos terreiros, lá tem Exu se contorcendo no chão, bebendo marafo no chão. Eu não entendo nada disso. Bem, com o tempo a gente vai explicando cada um desses processos. Mas há uma diferença entre movimento umbandista e Umbanda. Então, o ressurgimento do vocábulo Umbanda aqui no Brasil, né, aconteceu no momento pensado, com um grande objetivo que a gente vai começar a descobrir a partir do capítulo 5. Vai ficar maravilhoso o livro. E... Você está erguendo a mão? E a ideia é que a gente consiga não ter divisão de religiões no futuro. A ideia é que a gente consiga... vejam, eu estou falando de abolir barreiras agora, porque agora as barreiras são muito importantes, tá? Barreira entre países, processo religioso, etc. e tal. Existem razões para isso, né? Você não vai abrir sua casa, né, para qualquer um entrar, não é verdade? O muro, ele é importante, não é porque eu sonho que um dia isso aconteça que você tem que fazer caridade com a vida das outras pessoas. Esse mesmo exemplo se aplica ao processo macro, né, por assim dizer, que o planeta está vivendo. Então, no terceiro milênio, não haverá religião. Não haverá incorporação de caboclo, criança e preto velho, etc. e tal. As entidades, elas vão poder se apresentar como de fato elas são. E existe uma razão extremamente importante para essas questões de arquétipo. Por que uma criança? Por que um índio? Por que um preto velho? Tá, mas e se eu for para o Japão? Como é que faz? Não tem Umbanda lá? Não tem esses arquétipos, mas tem um samurai, exatamente. Pegou, como dizia minha avó, pegou o peão à unha. Exatamente. Lá tem o arquétipo do puro, que é a criança, o arquétipo do simples, que é o caboclo, e o arquétipo do sábio, que é o preto velho. Isso na Umbanda se chama Triângulo das Formas, onde você tem, no próprio Big Bang, 3 primeiros fenômenos. Som, luz e movimento. Que o som é o mantra, que é criança, que é a pureza, o sentimento. Yantra, que é caboclo, que é o movimento, a simplicidade, a fortaleza. E o Tantra, que é a luz, preto velho. Né? Então, som, luz e movimento, isso tem em todas as religiões. Então, basicamente, é isso. Estamos finalizando ali, eu quero ser exato com o tempo. Alguém tem mais alguma dúvida? É legal conversar. Manda brasa. Os 3 pontos que você falou, Fala mais alto. Tentando lembrar as 3 palavras que você falou, que é o Tantra, mantra e yantra? Não é teocentrismo, seria o... Androgônico, cosmogônico e teogônico. Eles não são
fases. Não, são... níveis de consciência. Você, na verdade, agora, a gente aqui, em tempo real no planeta Terra, você tem pessoas que estão projetadas no androgônico, pessoas que elas acreditam que Adão existiu. Se tivesse CPF na época, Adão teria tido um CPF. Tem pessoas que já entendem que isso é uma metáfora. E tem pessoas que entendem, que submetem a sua espiritualidade somente a Deus. Porque a nossa espiritualidade não tem que estar submetida a ninguém além de Deus. Não que um mestre, né, não possa te ajudar, né, você evoluir, um padre, etc e tal, né, um sacerdote, enfim, um guru. Não são fases, né? Não são fases. São graus, são níveis de consciência. Basicamente, níveis de consciência. Certo? E nós tivemos a consciência antropogônica, tentamos ter a consciência cosmogônica, tentamos ter a consciência. Quer dizer que não possa ter as três simultaneamente. O processo androgônico e cosmogônico são níveis de organização da mente. O processo teogônico transcende a mente. É sua relação direta com Deus. Essa é quando você se infunde na suprema consciência una. É quando você percebe que você é feito à imagem e semelhança de Deus, que você é Deus, não do ponto de vista do ego, porque senão nós seríamos um Henrique Cristo aí, tá? Falando, eu sou Jesus, eu sou Deus. Não, isso é loucura. Do ponto de vista do ego, é loucura. Do ponto de vista da consciência, você é Deus. Hoje não existe ninguém que nós conhecemos que já esteja nesse nível de consciência. Teogônica? Chico Xavier, pô. Qualquer entidade que incorpore aqui, qualquer, por exemplo, grandes ascetas na Índia, enfim, por exemplo, Sadhguru, Gandhi, enfim, com certeza. Dalai Lama, todos esses grandes avatares aí. Né? A ideia é... Jesus Cristo é um legítimo filho do Oriente. Né? Quanto mais você estuda o hinduísmo, mais você fala, meu Deus, o que é isso que a gente acredita aqui? Quanto mais você estudar o hinduísmo, mais você vai entender a Bíblia. É incrível isso. Eu desafio vocês a estudarem o Vedanta Advaita. Eu desafio vocês a estudarem o hinduísmo. Eu desafio vocês a lerem o Mahabharata, por exemplo. Eu desafio vocês a lerem o Bhagavad Gita. Vocês vão falar, meu Deus, como que eu não vi isso daqui? E vocês vão perceber que Jesus Cristo do Oriente e do Ocidente tem diferenças consideráveis. Um complementa o outro, né? A própria história também, né? Nós seguimos influência cristã. Eles tentam renegar. É que o Oriente, o Ocidente, ele é ultra-racionalista, né? Ele quer uma apreensão racional do processo. Aí você fala assim, nossa, quer ver? Eu estava pensando nisso hoje. Padre Marcelo Rossi ter depressão, vocês não acham esquisito? Ele não é padre? Ele não fala de Deus o dia inteiro? Por que ele tem depressão? Você consegue... Quem me diz o porquê que isso acontece? Porque ele acredita em Deus. Se falar para ele, você acredita em Deus, ele acredita. Então, planta bananeira, ele vai plantar bananeira, ele vai fazer 10 flexões, porque ele acredita em Deus. A pergunta é, você já experimentou Deus? Um dia eu paro só para falar do processo de ansiedade e depressão, do porquê, vocês vão ficar fascinados de saber dessa relação. Isso é um processo de cisão com a nossa consciência. Todo depressivo, todo orgulhoso, todo depressivo e todo ansioso é orgulhoso no sentido de idealizar as coisas e se frustrar em demasia e querer que o mundo seja feito à sua imagem e semelhança. Qual que é o pecado original? Orgulho. Eu não aceito que tenha alguém acima de mim. Eu sou Deus, eu quero me individualizar a Deus, ou seja, uma consciência, quando ela toma consciência de si no instante zero, ela é caracterizada por
3 coisas. A busca do bom, do belo e do justo. Quando isso acontece, naturalmente, o ser está buscando a beleza, a beleza é a metáfora da verdade, está buscando o supremo bem, a suprema verdade, ele está buscando voltar. Está buscando a justiça. Quando o ser ele vem para cá, ele quer que as coisas sejam feitas à sua imagem e semelhança. E isso deixou pegadas no nosso subconsciente, por assim dizer. Todos nós somos egocêntricos, todos nós temos orgulho. Orgulho ele se manifesta de variadas formas. Então, no processo de orgulho, eu idealizo as situações. As pessoas deveriam ser assim, a política do país deveria ser assim, a economia deveria ser assim, porque eu trabalhei muito, eu deveria ganhar dinheiro, eu poderia, gostaria, os meus filhos, os meus pais deveriam ser assim, as pessoas não deveriam me agredir, o mundo deveria ser justo. Quanto mais eu idealizo, mais eu me frustro. Então, eu fico procurando na matéria a perfeição. E Jesus disse, meu reino não é deste mundo. Porque este mundo ele é essencialmente paradoxal. Que sentido faz buscar a perfeição na matéria? Só existe perfeição no amor. Então, quando eu estou depressivo, quando eu estou ansioso, é porque eu estou idealizando em demasia esse processo. Isso seria pouco. Oi? Entenda a dor como elemento do progresso. Perdão. Entenda a dor como elemento do progresso. Sim, perfeito. Se eu sinto uma depressão, uma tristeza, uma ansiedade, as doenças da alma, digamos assim, é porque algo dentro de mim fala que aquilo que eu estou pensando, que eu estou raciocinando, que eu estou agindo, está errado. Eu preciso modificar isso. Justamente. Eu precisaria de bastante tempo para entrar nesses pormenores, mas a gente está com hora. Eu te peço perdão. Depois eu posso gravar, enfim, a benefício de todos isso daí, tá bom? Então é isso, gente.